STF forma maioria pela descriminalização do uso pessoal de maconha. Olha, O pessoal começando agora com tá... polêmica aqui no Soco Matinal. Mas temos outras notícias também que não são só para o público maconheiro. Temos também uma concorrência, uma possível concorrência na B3, né? Ou seja, vereadores do Rio de Janeiro aprovam aí um projeto de lei que busca incentivar a abertura de uma concorrente da B3, né? Ou seja, pode ressuscitar aí a Bolsa do Rio de Janeiro. Também temos empresas pagadoras de juros sobre capital próprio. Então você é acionista de Veger, Porto, que era a antiga Porto Seguro, né? Mudou o nome agora para Porto. Então, Veg, Porto e também Klepper Weber. Prepara aí que vai cair moeda no seu bolso. A gente vai falar mais sobre a quantidade e quais são os prazos aí para esse pagamento de juros sobre capital próprio. Também temos aqui uma proposta encomendada pelo Brasil ao G20, né, de uma criação de um imposto internacional sobre grandes fortunas de 2%. Ontem a gente falou sobre isso, a gente volta nesse assunto de novo. Olha, Brasil, se tiver aí, comenta aí pra gente, cara. Aí não, cara. Que proposta é essa pro G20, cara? Pensa, realmente, você acha que todos os países do mundo vão se unir de mãos dadas, falando assim, vamos taxar os grandes ricos? Você acha que nem a Lituânia, nem qualquer outro país vai falar, não, ricos, venham pra cá com suas empresas que vocês vão conseguir isenção de impostos. Então, novamente, falando sobre isso aqui. E pra finalizar, todo dia a gente tá falando dele aqui, né, Vandinho? Javier Milei, com a seguinte proposta de lei. Tornar emissão de moeda um crime contra a humanidade. Palmas para o profissional. Cara, um dia a gente elogia, o outro dia ele me apresenta essa, cara. Tá difícil. Milei, é complexo. Milei, se você tiver aí, comenta aí também, cara. Que proposta louca é essa, cara, que você falou na Espanha? Então esse é o seu Soco Matinal, com todas essas notícias que a gente vai começar a conversar aqui. Esse programa compilado, onde você começa o seu dia já sabendo mais sobre macroeconomia, geopolítica e mercado financeiro, para conseguir conversar com as pessoas à sua volta, parecendo ainda mais inteligente do que você já é. Ao meu lado, como sempre aqui, Douglas Ribeiro. Bom dia a todos. Então, hoje o programa tá bem diferente, né? Tipo, a gente vai falar dessa pauta mesmo, que foi bem importante do STF. A gente vai falar também das ideias bem revolucionárias também do Milei. Então vai ser um programa bem legal. Algumas notícias aqui internacionais e também nacionais. E também nosso consultor de investimentos aqui, Guilherme. Pois é, vai ser um Morning Call incrível, com informações aí muito relevantes para todos nós. E para iniciarmos, né, um pequeno passo para o homem e um grande passo para o maconheiro. Um grande passo. Don't worry. Então, como isso aqui é um programa de tradição, né? Começamos com os índices hoje na velocidade 2.1, porque ontem o Douglas falou muito rápido, teve até problemas de cãibra na língua. Vai lá. Porque na descrição você consegue aqui ir lendo certinho. Antes disso, temos uma pessoa especial aqui também. Não dá pra ver pelo YouTube, no cenário, mas Vandinho dos Drones. Bom dia a todos. Bom dia pra você, que apareceu há 2 minutos atrás, antes da gravação, né? A voz do além. A voz do além já. Quase a voz do atraso. Cheguei em cima da hora, quase que invisível do mercado. Que não dá certo, mas tamo aí. Então é isso. E vamos lá com os índices, Douglas. Vamos lá para os índices lá nos Estados Unidos. Os três estão subindo, então o Dow Jones subindo 0,02, o S&P 500 0,17 e o Nasdaq Futuro 0,31. Na Ásia Pacífico, a maioria dos índices estão subindo, principalmente ali o da China 0,76 e também o Nikkei do Japão 1,26. E o que também está subindo de uma forma mais expressiva é a da Coreia do Sul 0,64 e a que está tendo queda é da Bolsa da Austrália caindo 0,71. Na parte da Europa, a gente tem uma certa diversificação, porque tem índices subindo e também tem alguns caindo. Os que estão subindo aqui em certa expressão é a parte do Reino Unido, subindo 0,45, e também da Alemanha 0,58. Mas o que está caindo é da Itália de 0,02, mas é uma queda não tão expressiva, então está algo natural ali, é uma oscilação normal do mercado. Na parte de commodities, a gente tem os dois principais petróleo, o índice de petróleo, então a gente tem o petróleo WTI subindo 0,89, chegando a 81,55 dólares o barril, e o petróleo Brent, que é o nosso de referência, subindo 0,74, chegando a 85,64 dólares o barril. Na parte do minério de ferro, uma surpresa positiva. O minério de ferro está subindo 3,38%, é uma alta bem interessante, chegando a 113,67 dólares. E o nosso querido Bitcoin está com uma tendência de queda ali, caindo 0,85, chegando a 61,405 mil dólares. A nossa querida criptomoeda, junto com o Ethereum também, então os dois andam de lado ali. Então, se o Bitcoin está com uma tendência de queda ou de alta, o Ethereum também tem essa mesma tendência. Então, ele sempre anda
anda juntinhos. Começando então com as notícias internacionais, é ele, nosso 1,5 metro de puro liberalismo econômico. Em um evento na Espanha, nosso presidente Javier Milei da Argentina soltou a seguinte declaração, né, buscando esse projeto de lei que caracteriza emissão de moeda como um crime contra a humanidade. Olha lá, abre aspas para Javier Milei. Manitos, se emitirem dinheiro, vão ser presos o presidente da nação, o ministro da economia, o presidente do Banco Central e toda a diretoria e deputados e senadores que aprovam essas medidas. Por que ele não se candidata a presidente do mundo, né? Nossa senhora. Cara. Eu acho que ele anda numa linha tênue ali entre o gênio e o louco. E aí, às vezes, escapa um pouquinho do louco e às vezes escapa um pouquinho do gênio. Então é um projeto de lei que tem chances absurdas de serem aprovadas aí. Cara, essa hoje foi... Imagina, E Milei se e for Elon aprovado, Musk. será que ele vai ser preso? Será que ele vai emitir moeda? Vamos lá. Seguindo depois dessa, né? Porque a gente não vai nem delongar sobre esse assunto, nem sobre a possibilidade de ser aprovado. A outra notícia internacional é que o domínio do dólar está garantido e o BRICS não vai avançar com essa desdolarização, né? A gente conversava bastante sobre a possibilidade do BRICS, né? Esse grupo de países aqui, deixar de utilizar o dólar, que é uma moeda hegemônica norte-americana, para começar a utilizar uma outra moeda, inclusive talvez criar uma própria moeda. Mas alguns estudos apontam que esse caminho ainda vai ser muito longo a ser trilhado. Então o BRICS permanece com o dólar durante um tempo. Não, essa parte do BRICS é porque a gente tem que entender que essa parte de moeda não é apenas a gente querer trocar, né? Tem muito essa parte de confiança também, porque o dólar, ele, além dele ser muito líquido, ser bem aceitável por todo mundo, ele também tem a confiança da economia americana. Então não é simplesmente a gente estar numa mesa de negociação e falar, não, agora a gente vai trocar para, por exemplo, a iene. Não faz sentido nenhum, porque a parte ali da confiança global mesmo tá nas moedas mais sólidas, que no caso ali seria o dólar, o euro também. Então, o que é essa parte importante do BRICS? Quando a gente analisa o BRICS, a gente vê algumas questões bem interessantes, porque são países que eles são fortes tanto na parte ali agrícola e também no petróleo. Então, você tem ali essa parte energética muito interessante. Você tem um avanço ali da Índia também nessa parte industrial, porque a Índia ela começou com uma economia agrária, agora está passando mais para uma economia mais industrial, e também tem muitas empresas de tecnologia, tanto que o valuation de empresas de tecnologia da Índia, principalmente nessa parte de tecnologia, é maior do que alguns países como o Brasil, da Argentina também. Então é uma certa nação que tem um poder de crescimento também ao longo do tempo. Eu peguei alguns dados sobre o BRICS e por que esse grupo ele é bem interessante de você analisar. O BRICS hoje ele tem um percentual de 31,5% do PIB global. E são países que são emergentes. E qual que é a diferença de país emergente para um país que já são desenvolvidos? Porque país emergente, você ainda tem um grau de investimento maior, porque você tem uma população que ainda vai sair de uma classe que às vezes está uma classe mais baixa, mais vulnerável, para uma classe média. Isso aconteceu com a China, hoje a gente tem a maior classe média vem do país asiático. Então é uma forma de você criar oportunidade também de crescimento nesses países. E essa parte também do BRICS, além dele ter aqueles tradicionais, que é o Brasil, Índia, África do Sul, você também tem a Rússia, e também teve novos integrantes. Então, você teve ali o Irã, o Egito, a Etiópia e os Emirados Árabes Unidos. Então, você consegue reunir países que têm suas forças agrícolas, suas forças ali no minério de ferro também, e também de energia. Às vezes, as energias não fósseis, né? Então, você pega carvão também, porque a maior parte da energia da China é termoelétrica, mas são países que têm, sim, possibilidade de crescer mais do que os desenvolvidos. Mas, e voltando àquele debate, né? Não é apenas você trocar moeda, porque a maior parte das transações de faturamento comercial, de transações monetárias e também a própria reserva de valor do planeta todo é ouro e o dólar. Então não é simplesmente você trocar só porque você é relevante no PIB global. E mesmo representando aí 31,% do PIB global, não conseguiu essa desdolarização, né? A gente estava até comentando sobre isso, o quanto que o BRICS ele corresponde a uma unidade de países que poderiam, em uma união muito forte, conseguir fazer grandes movimentos no mercado, né? A gente tem aí a Índia, a gente tem o Brasil, a gente tem a Rússia, a gente tem países que tem uma produção agrícola muito grande, a gente poderia ter uma mudança, mas talvez tem que se organizar, direitinho, dá pra funcionar muito bem. Falta uma organização aí, desse pessoal mesmo, né? Indo pro mercado nacional, então, a gente tem essa decisão do STF, né? Vamos entender um pouco mais sobre isso pra gente não se prender somente às manchetes, né? Então o STF ele formou maioria pela descriminalização do porte da maconha para uso pessoal. Que absurdo, né?
Que absurdo. Não, eu não vou loucura. entrar nesse mérito. Vamos... Decidiu que não é crime ter porte de maconha. Porte de maconha. Como que funciona isso? Como assim? O STF decidiu aí, e pra quem não ouve essa notícia é meio estranho, né? Porque a legislação ela vem a partir do Congresso Nacional, com a aprovação do presidente, ou veto, e depois volta pro Congresso. Só que quando há uma lacuna na lei, o STF ele pode, através de um ativismo judicial, legislar, de certa forma. Isso é um tema muito polêmico, né? Por que legislar? O STF ele vai decidir como que todos os outros tribunais abaixo dele, que são todos os tribunais do Brasil, né? Porque ele é o Supremo, vão decidir acerca de tal tema. E isso torna uma jurisprudência vinculante. Então, por exemplo, não existe hoje uma diferenciação clara entre um usuário de maconha e um traficante de maconha. E o que o STF está querendo decidir é colocar um ponto aqui no meio, aonde X quantidade é um usuário, X quantidade é um traficante. E a partir daquele momento, a lei aplicada, mesmo sendo aplicada de forma reta, né, a jurisprudência, quando chegar no tribunal, vai seguir esse entendimento do STF. Então, nesse momento, o STF ele decide como lei. E isso chama-se ativismo judicial. É um freio e contrapeso que existe aqui no Brasil, pode ser amplamente debatido se isso é correto ou não, muito complexo, mas essa é a forma com que o STF decide alguma coisa, porque o STF, na verdade, ele serve para tornar decisões únicas no Brasil para não ter um tribunal decidindo de forma diferente de outro, né? Os tribunais regionais, tribunais estaduais e tudo mais. Então, a decisão também não impede que o Congresso volte e decida como lei sobre isso. Então isso é uma decisão que o STF toma, né, com ativismo judicial, que o Congresso Nacional pode vir e votar de maneira diferente. Isso tem que deixar bem claro. Agora, o maior ponto que não foi decidido ainda, que está em debate, né, então a Carmen Lúcia trouxe essa quantificação para debater, a maioria pela descriminalização já conseguiram. Agora, a quantidade que é o debate. E a quantidade em questão está sendo 60 gramas, ou seja, abaixo de 60 gramas para uso, significa que você é um usuário pessoal, você só usa maconha, e acima de 60 gramas você é um traficante. E além disso também você pode ter 6 plantas fêmeas para você cultivar em casa. Então 7 plantas você já é um traficante, 6 plantas você não é um traficante. Da mesma forma que 61 gramas de maconha você seria um traficante, 60 gramas você só seria um usuário. Então essa é uma métrica que está sendo debatida ainda, e quando a gente tiver mais notícias sobre essas decisões do STF, a gente vai trazer aqui para vocês. Exatamente. Também, né, a gente fala agora sobre, no mercado nacional, essa concorrência da B3, né? Então, a gente teve mais de 100 anos de Bolsa do Rio de Janeiro. Em 2002, a Bolsa do Rio de Janeiro deixou de existir e a B3 pegou todo o monopólio de investimentos, porque a B3, a Brasil Bolsa Balcão, ela também é uma empresa, né, no final das contas. A gente falou isso aqui na segunda-feira, né, sobre uma sexta-feira passada. Então, a B3 ela tem um monopólio porque você só consegue investir hoje na B3, pela B3, só que os vereadores do Rio de Janeiro aprovaram um projeto de lei que incentiva a volta dessa Bolsa do Rio de Janeiro, né? Exato. O principal incentivo que teve nesse projeto de lei, que foi aprovado aí na Câmara Municipal, é a questão da redução do ISS, que é o Imposto sobre Serviços. Então o Rio de Janeiro ele possui ali 5% de imposto para atividades de bolsa, e o projeto que foi aprovado reduziu para 2%. Então você acaba estimulando mais o mercado a ter esse tipo de movimentação, esse tipo de estímulo dentro da Bolsa de Valores. Principalmente igual pelo que o Edson comentou, a gente tinha a seguinte questão. Em 2002 ali a Bolsa ela foi descontinuada e foi ali integrada a Bolsa de São Paulo, que assumiu hoje quem está controlando tudo isso é a B3. E o Eduardo Paes, que é o prefeito do estado do Rio de Janeiro, ele disse que isso vai ser de um grande impacto para a cidade, porque vai fazer com que o Rio de Janeiro volte a ter um protagonismo econômico dentro do mercado financeiro. Então todo mundo acredita que isso vai ser de um grande empenho e vai trazer também uma concorrência para a B3, porque hoje a gente tem esse monopólio aí de investimentos e é importante a gente ter essa concorrência para a gente ver quais ativos seriam disponibilizados nessa plataforma. E além disso, a Câmara Municipal acredita ali, sugere que a cidade ela já vai começar a receber uma oportunidade de bolsa no ano de 2025. Então o ano que vem já pode ser um possível ano aí para que você que tem interesse em abrir uma bolsa no Rio de Janeiro faça essa movimentação. Maravilha. Isso é muito interessante pra gente que é investidor, né? Que essa concorrência da B3, talvez a gente consiga taxas melhores. O monopólio ele nunca é bom pra gente, né? Exato. E pro Rio de Janeiro também, que hoje basicamente vive só do turismo.
há um bom tempo não tem algum incentivo nessa parte de empresas. Tava até conversando com o Raul esses dias para trás, falando sobre isso, e a gente falou sobre a possibilidade, por exemplo, dela pegar uma fatia diferente do mercado. Talvez empresas menores que já são abertas na B3, que tem mais volatilidade, mas a gente sabe que existem muitas empresas boas crescendo aí, né? Sim, agora eu tô aguardando só a aprovação do Banco Central e da CVM, né, nossa Comissão de Valores Mobiliários, para que isso já seja implementado. Não, e o interessante dessa possível bolsa é que você consegue abrir um leque muito importante até para quem vai querer fazer IPO, né? Por exemplo, vamos imaginar que a gente está aqui no Centro-Oeste, né? A gente abre uma bolsa mais voltada ao agronegócio. Você vai ter especialistas que a pessoa vai ligar lá para você e você vai saber comunicar melhor com essa pessoa. Porque hoje a gente tem uma concentração dentro da B3, que, por exemplo, às vezes você quer fazer um hedge, né? Que é uma proteção utilizando derivativos. Às vezes a pessoa, assim, claro, você vai ter as outras empresas que estão especializadas nisso, mas imagina se dentro da B3 você tem próprios profissionais, assim, especializados nisso. O seu atendimento vai ser personalizado, seu atendimento vai ter taxas melhores, você vai ter uma certa sinergia melhor até para negociar com as pessoas, né? Então, ter essa abertura de mercado faz bem tanto para o setor como também para os consumidores. Exato. Toda abertura de capital fez mudanças significativas. Se a gente for pegar ali na Ásia também, quando teve os tigres asiáticos, também teve países ali que se industrializou quando as empresas foram para lá. Eu tô falando de Taiwan, tô falando de Singapura, países que mudaram totalmente a sua história depois que o mercado abriu para todo mundo. Então importante é isso. Mas como nem tudo são flores, né, Edson? Vamos aguardar então essa proposta aí, ver como que surge essa nova bolsa aí. Eu acredito que vem. Eu também acredito que vem, né? O mercado vai receber bem essa bolsa. A última notícia nacional que nós temos é sobre essa proposta que o Brasil encomendou, né, para o G20. No período que o Brasil estava na presidência do G20, ele poderia apresentar uma grande proposta. Ele apresentou no final das contas uma taxação a grandes fortunas, né? Sendo que isso já debatemos várias vezes, mas sempre é bom voltar de maneira bem rápida aqui para entender. Taxação de grandes fortunas é uma medida muito interessante pelo fato de que parece muito bom. Parece muito bom, cara. Uma pessoa bilionária que tem um patrimônio muito imenso, faz sentido você taxar um pedaço do patrimônio dela, a fim de que aquela arrecadação consiga ser muito grande comparado a uma pequena arrecadação de muitas pessoas. Porém, isso claramente não dá certo e a história mostra isso de diversas formas. Por quê? Porque o bilionário, ele tem o patrimônio em empresas, principalmente. E dessa forma, ele consegue somente mudar o domicílio dele para um outro país onde não existe essa taxação, mesmo morando no próprio país. Então, por exemplo, a gente teve isso na Argentina alguns anos atrás, onde, buscando uma maior arrecadação, a Argentina tentou taxar grandes fortunas, taxar bilionários, que são donos de grandes empresas, que fornecem muitos empregos e tudo mais. Quando o projeto de lei foi aprovado, todos não, mas a grande maioria deles migraram para o Uruguai, mesmo continuando, inclusive, morando na Argentina, então não mudou nada. Só pegou o CNPJ e jogou para o Uruguai, onde não tinha mais essa taxação. E dessa forma conseguiu uma redução de taxa muito grande. Então, essa é uma proposta que o Brasil propôs para o G20, que não é uma proposta tão inteligente, a gente volta nisso, é uma medida populista e que não faz sentido nenhum. Então, nem vamos debater sobre isso, a gente já vai pular para as notícias não tão irrelevantes do dia. Tá acelerado. Hoje a gente teve aí a divulgação do IPCA 15, a hoje, nossa prévia da inflação. Verdade, no mês de junho, verdade. Então a divulgação aí que saiu hoje foi de 0,39% no mês, então após 0,44% em maio. Então foi informado aí pelo IBGE. E a gente já tem, o mercado ele tinha um consenso de que viria maior. Então o mercado estava esperando ali uma inflação mensal, uma prévia de inflação mensal de 0,45% e uma taxa anualizada de 4,12%, o que deu aí anualizado de 4,06% na real. Boa notícia. Então a gente teve a expectativa do mercado, ele ancorou mais em cima e a gente teve uma prévia que foi abaixo da expectativa do mercado. Muito bom, então um bom resultado aí de inflação pra gente. Esperamos uma melhora ainda maior. E essa notícia era realmente importante, tá? Esquecendo dela. Vamos lá. E agora, indo para as notícias não tão irrelevantes, a gente tem as nossas pagadoras de proventos, né? A gente tem a VEG, a gente tem a Porto, né, que era antigamente Porto Seguro, a Kepler Weber e a CSU Digital. Então, se você é acionista dessas 4 empresas, né, todas elas vão pagar juros sobre capital próprio e não dividendos, juros sobre capital próprio. Douglas, explica rapidão no finalzinho do tempo aí, qual a diferença de dividendos e JCP aí pra gente? Bom, é porque o dividendo ele é isento pro acionista, né?
Ele já recebe todo, como se fosse a moeda de R$1, já recebe R$1 100% ali. Já se fosse o JCP, você tem incidência de imposto de renda. Então você vai receber só 85 centavos. Se fosse R$1 ali que ela ia distribuir, você ia receber só 85 centavos, porque 15 centavos ia ficar para o governo. Mas o legal é que quando a empresa distribui JCP, ela tem um benefício um benefício fiscal, porque JCP entra como despesa financeira na DRE e isso vai antes do imposto de renda. Então, basicamente, a alíquota, que seria a base de cálculo, ela vai reduzir. Então, isso cria um certo valor para a empresa e também para o acionista, né? Porque, de certa forma, ele também, por mais que ele vai receber essa incidência ali, ele já foi, basicamente, teve essa isenção ali na parte do tributo. E é bem interessante também porque, por isso que muitos bancos só pagam JCP e não pagam dividendo, porque o JCP tem esse benefício tributário, então os bancos utilizam bastante para você reduzir as bases de cálculo ali dos tributos. Justo. Então, voltando às empresas, WEG, Porto, Klepper Weber e CSU Digital. Você é acionista dessas 4 empresas, prepara o bolso que vai cair moeda aí em forma de JCP para vocês. Eu tenho um patrimônio alto, não quero me preocupar com isso, quero só que alguém cuide dos meus investimentos, quero um bom consultor. Guilherme. Conte comigo, venha pra cá e se você tiver uma nota de R$1, saiba que tá valendo R$1.700 aí, Verdade, viu? a nota Então, o seu consultor pode ser uma boa referência para colecionador de moeda também. Então é isso. Clica aqui embaixo que a gente vai ter ali o site da consultoria, entre em contato e venha trabalhar conosco. Então vamos lá. Fazer essa carteira render.